Aleluia. Alguém tomou susto aí, não? Não, né? Crente que anda com Deus não anda assustado, irmão. Se for um barulho forte, vai que é a última trombeta. Só tem medo quem não anda com Deus. Sabia disso? Crente não toma susto. Né? Eu estou com Deus, estou salvo. Se for um barulho alto, é a última trombeta, eu sei que eu vou subir. Amém ou não amém? Aleluia. Querido, nessa noite, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Aleluia. E eu quero começar essa mensagem falando algo com você que eu acho muito interessante, para não dizer curioso. E é uma coisa que eu acho que acontece muito com o brasileiro. Eu não vejo isso acontecer com outras pessoas, não. Acontece muito com a gente. Porque, em geral, nós não somos muito atentos a detalhes. É muito comum, por exemplo, se você tem um negócio, uma loja, aí você coloca ali uma informação, talvez colada ali, com o que as pessoas mais te perguntam. Aí você coloca, faz um cartazinho A4, coloca lá, as pessoas continuam entrando te perguntando aquilo que está ali naquele cartaz. Aí você faz um banner maior, as pessoas continuam entrando te perguntando. Então tem até uma brincadeirinha na internet que, né, a pessoa colocou um anúncio assim: vendo bolo, apenas 2 sabores, chocolate e baunilha. Valor, R$20. Apenas para retirada, não entregamos. Aí a pessoa posta isso na internet. Aí você vai ver os comentários. Tem sabor de quê? Quanto é o bolo? Entrega? E você vai vendo tantas perguntas. Quem já viu acontecer isso? Às vezes o seu trabalho mesmo, você, caramba, isso está escrito ali. Então, em geral, a gente não é muito preso, atento a detalhes, na verdade. A palavra não é preso, é atento a detalhes. Obrigado. E a questão é que a Bíblia é um livro rico em detalhes. Né? Repare quantos capítulos, quantos versículos existem na Bíblia, e a maior prova de que a Bíblia é um livro rico em detalhes é que, se você lê a Bíblia todo ano, quantos aqui fazem a leitura anual da Bíblia? Se você não faz, eu quero te incentivar e te desafiar a fazer. Porque você vai ser uma testemunha que eu vou falar. Todo ano você encontra um detalhe novo na Bíblia. Todo ano você vai encontrar algo novo na Bíblia. E você até se pergunta, caramba, eu li isso ano passado? Meu Deus. Você sabe que uma vez eu estava lendo a Bíblia com esse olhar atento, e eu estava passando ali na leitura e tal, e aí a Bíblia falava assim: e Deus decidiu em seu coração matar Moisés. Deus, depois de ter chamado Moisés para libertar o povo do Egito, a Bíblia diz: Deus decidiu matar Moisés. Aí eu parei e falei: gente, será que eu já tinha lido isso aqui antes? Deus tinha acabado de chamar Moisés para libertar o povo e decidiu matar Moisés? Um detalhezinho ali, ó. E só nesse detalhe, não é sobre isso que eu vou pregar hoje, outro dia eu falo sobre isso, mas só nesse detalhe você tem uma profunda reflexão em cima da palavra de Deus. Então a Bíblia é um livro de detalhes. Nós precisamos ler a Bíblia com esses olhos atentos, com os olhos de quem não quer deixar passar nada. E algumas pessoas ainda se perguntam: mas como eu sei que a Bíblia é um livro, né, o que está escrito aqui é verdade? Como eu sei que... Às vezes as pessoas falam para a gente: não, mas você acredita na Bíblia, eu não acredito. Eu gosto muito quando alguém fala isso para mim, porque eu falo: você não acredita em matemática? Acredito. Você não acredita em física, química, geografia? Você não acredita em história? Acredito. Falei: você ficou sabendo por isso como? No livro. Então, deixa eu te contar uma coisa. Esse livro aqui que eu tenho, a Bíblia, é o livro mais antigo da história da humanidade. Esse livro é mais antigo do que o seu livro de história, do que o seu livro de geografia, do que o seu livro de química, do que o seu livro de física. O livro mais antigo da história da humanidade é a Bíblia. E não só isso, até hoje, ninguém, nenhum cientista, nenhum historiador, porque a Bíblia é um livro histórico, geográfico, que é histórico, porque ele faz referências, olha, no ano do rei, segundo ano do rei Salomão. Quantos já leram isso na Bíblia? Então, é um livro que está contando a história. É um livro também geográfico, então eles partiram da cidade tal e foram para outra cidade, levaram tantos dias. É um livro também geográfico, histórico, geográfico,
filosófico, e até hoje nenhuma afirmação feita na Bíblia pôde ser derrubada pela ciência, pela geografia, pela história, nenhuma afirmação da Bíblia. Pelo contrário, só reafirmaram. Você deve imaginar que tem muita gente decidida a encontrar algum furo aqui na Bíblia para dizer, olha aí, ó, esse livro que vocês acreditaram tantos anos, então, aqui diz que a cidade tal existiu no ano tal, do rei tal, e foi descoberta agora. Até hoje ninguém conseguiu desmentir nenhuma informação sequer do que tem nesse livro. A Bíblia. E é em cima dessa palavra que nós caminhamos. Um testemunho muito forte é o testemunho do Augusto Cury. Quando já ouviu falar desse escritor, Augusto Cury? Você sabe que ele se apresentava como o maior ateu que já pisou nessa terra? E sabe como ele encontrou Jesus? Ele começou a estudar todas as grandes figuras religiosas da história da humanidade, porque em todos ele sabia que ele ia encontrar algum momento que eles erraram. Não no sentido só de pecar, mas erraram, faltou inteligência emocional, e naquele momento ele errou, tomou uma atitude equivocada. Ele foi estudando vários grandes líderes religiosos da história da humanidade, até que ele chegou em Jesus. E ele ficou surpreso, porque ele não encontrava falha nenhuma em Jesus. E uma das grandes comprovações para ele de que esse livro era verdadeiro, sabe qual foi? Você sabe o que um policial faz quando ele encontra dois ladrões, apreendeu 2 ladrões, e ele vai perguntar o depoimento? A primeira coisa que ele faz é separar esses dois. Para quê? Ele pergunta para um, então, o que aconteceu? Aí esse aqui dá a versão dele. Aí ele vai no outro, então, o que aconteceu? Aí esse aqui dá a versão dele. E ele procura uma contradição, porque é muito difícil 2 pessoas contarem a mesma história exatamente igual. Então, nesse jogo, às vezes o policial fala, mas teu amigo já falou que vocês estavam com a arma. Aí o outro, já falou, o policial às vezes pode jogar, né? Nem de fato ele falou. Não, a gente tinha uma arma, pronto, já extraiu que ele tinha uma arma. E o Augusto Cury diz que ele analisou minuciosamente os 4 evangelhos, que são 4 relatos da mesma história, e não encontrou nenhuma contradição em 4 pessoas contando a mesma história. E mais do que isso, ele falou, sabe o que me chamou a atenção? Porque é muito difícil alguém contar uma história. Imagina você, Pedro, contando a história de Jesus. E aí chega no momento de você escrever aquele momento X que você negou Jesus lá na fogueira. O que normalmente uma pessoa faz? Essa parte a gente não precisa contar não, né? Sou eu que estou escrevendo? Quem é que gosta de contar suas próprias derrotas, suas próprias fraquezas? Só que todos eles, todo o relato dos evangelhos, eles relatam inclusive as suas falhas. Então, nesse ponto, o psicólogo Augusto Cury relata, uma pessoa que relata inclusive as suas próprias falhas, tem um compromisso total em relatar a verdade. E ali, estudando e analisando Jesus, ele se converteu. Essa é a Bíblia que nós temos, esse é o livro que nós cremos, essa é a palavra de Deus para mim e para você. Quantos dizem amém? Amém. Então, dito isso, eu quero te fazer uma pergunta. O que você lembra da história de Adão e Eva? O que você lembra? Eu queria que vocês falassem um pouquinho aí hoje. Vamos fazer um grande grupo familiar aqui? O que você lembra da história de Adão e Eva? Pecado. Alguém falou pecado. Mais alguém? Fazer igual a Glaucia, nossa dirigente lá do grupo, fala, calma gente, um de cada vez. Levanta a mão um de cada vez para não falar todo mundo ao mesmo tempo. Paraíso. Encontravam com Deus todos os dias. Muito bom. O que mais lembra da história do Adão e Eva? O quê? No início não havia pecado. Amém. A mulher que saiu da costela de Adão. Silvia. Tinha algo que eles não podiam fazer, por isso que eu amo a tia Silvia. Você sabe que a tia Silvia foi a professora, ela era a professora na turma de adolescentes, quando eu, Anderson, Jonathan, a gente era tudo adolescente, a tia Silvia era a nossa professora na turma de adolescentes. Glória a Deus pela vida dela. Não, estou chamando ela de velha não. Que isso? Eu tenho 20 anos, ela deve ter uns 40, 45. Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 2, versículo 7 ao 9. Gênesis capítulo 2, do versículo 7 ao 9. Leia com atenção os detalhes, tá bom? Quem achou, diga amém. Depois deixa ela aberta em Gênesis, que a gente vai ler bastante Gênesis hoje.
Se você não achou Gênesis, venha urgentemente para a EBD, que é o primeiro livro da Bíblia. Tá? É o primeiro livro, vou te dar uma dica, é o primeiro. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado no jardim do Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo, todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore de conhecimento do bem e do mal. Então, vamos parar por aqui nesse versículo por enquanto. Quero destacar aqui, o Éden era um lugar, e havia o jardim do Éden, tá? Então, Éden era um lugar. Nesse lugar havia um jardim, o jardim do Éden. E dentro do jardim, no meio do jardim, Deus colocou, a gente acabou de ler, o quê? O que ele colocou no meio do jardim, gente? Amém. Vou continuar lendo com vocês a partir do versículo 15 agora. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O que Deus disse? No dia em que dela você comer, certamente morrerá. Então, Deus colocou o homem no jardim, para cultivar o jardim. Deus disse: você pode comer livremente de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, esse momento aqui de Gênesis se parece muito com a nossa vida. Deus colocou o homem no jardim, Deus colocou eu e você nesse mundo. Para cultivar o jardim, Deus colocou a gente nesse mundo para trabalhar, para cuidar da terra, para produzir frutos. Deus disse: coma livremente. Deus nos deu livre-arbítrio. Deus, não é pecado você desfrutar dessa vida. Tem tanta coisa boa nesse feriado agora, né? Muita gente aproveitou para viajar, para ir na praia, para ver a natureza, para dormir, para descansar. Não sei como você é a sua melhor forma de desfrutar da vida, talvez ter tempo com seus filhos, com a sua família, mas Deus permitiu que eles desfrutassem do jardim. Só que Deus colocou uma única condição: comam livremente de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora eu quero te levar para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Pausa aqui. O diabo falou verdade ou mentira? Olha a serpente para Eva. Foi isso mesmo que Deus disse para você? Que não podia comer de nenhuma árvore do jardim? Ninguém falou isso em momento algum. Nem Deus, nem Eva. E o diabo já chega fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor, porque ele é o pai da mentira. Foi isso que Deus disse para você, que não pode comer nada do jardim? Nossa, que Deus mau. E aí, continuando aqui a leitura, respondeu a mulher à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Olha o que disse a serpente para a mulher: certamente, ou seja, eu tenho certeza que vocês não vão morrer. E o que Deus tinha dito é: se vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. Só que eu quero já te chamar a atenção para um primeiro detalhe aqui que me chamou a atenção. Olha o que a mulher diz para a serpente: Deus deixou a gente comer de todas as árvores do jardim. Ele só não deixou comer da árvore que está no meio do jardim. Eu vou te perguntar: foi isso que Deus disse? No meio do jardim haviam duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da
Deus disse que não podia comer da árvore do meio do jardim, ou Deus disse que não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Pescou a diferença aqui do que Deus disse? O que Eva disse para a serpente que Deus disse? Quem já brincou de telefone sem fio? Sabe como é telefone sem fio? Você fala uma frase bem grande, difícil para alguém, aí você tem 30 pessoas, e um vai falando no ouvido do outro, um vai falando no ouvido do outro. Aí o último tem que falar a frase bem alta, tem que ser exatamente o que disse o primeiro. Nunca dá certo. Telefone sem fio. Eva disse, não, a gente pode comer de tudo. A gente só não pode comer da árvore que está no meio do jardim. Só que no meio do jardim tinham 2 árvores. 2 árvores tinham no meio do jardim. Mas olha só, que eu quero te chamar a atenção com isso que a gente acabou de ler. O diabo conhece a palavra, talvez melhor do que você. Então o diabo sempre vai tentar distorcer a palavra para embasar aquilo que a sua carne quer fazer. Lembra de Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo? O que o diabo usou contra Jesus? A palavra. E o que Jesus usou contra o diabo? A palavra. Se você não conhecer a palavra melhor do que o diabo, você vai ser enganado pelo diabo com a palavra. Por isso que é importante estudar a palavra. Por isso que é importante comer a palavra. Por isso que é importante se alimentar da palavra todos os dias. Não basta eu ler uma vez a Bíblia, pronto, já li a Bíblia toda, pronto. Se eu te perguntar, pedir para citar 20 versículos, você não vai memorizar 20 versículos. Algumas pessoas têm memória privilegiada, até conseguem memorizar muitos versículos, mas em geral, a maioria das pessoas não vai conseguir memorizar mais do que 20 versículos. E quantos versículos você acha que tem na Bíblia? Se você não souber a palavra mais do que o diabo, ele vai usar a palavra contra você e vai te enganar com a palavra. Foi isso que ele fez com Eva. Ele já chega usando a palavra, distorcendo aquilo que Deus tinha dito. Ele chega dizendo que não podia comer do meio do jardim, e não foi isso, aliás, Eva disse que não podia comer do meio do jardim, e não foi isso que Deus falou. Agora, outra coisa que me chama a atenção é quando Eva diz, nem toquem nele. E Deus disse para ela, nem toque no fruto do conhecimento do bem e do mal. Isso aqui ensina muito para a gente. Sabe por quê? Tem pecado que você não precisa nem consumar. Você não precisa comer da fruta. Basta você ter contato, e aquilo já te faz adoecer. Você sabia que tem plantas que se você tocar nelas, são plantas tóxicas, você adoece? Sabia que tem frutos, eu fui pesquisar, tem frutos de árvores que são extremamente mortais ao ser humano. Se você comer, a chance de você morrer é enorme. Então, do que eu estou falando aqui? De que tem coisa que você não precisa nem comer, basta você tocar. Lembra quando a Bíblia Jesus disse assim, ó, não vos assenteis na roda dos escarnecedores. Jesus não disse assim, não seja um escarnecedor. Jesus não falou isso. Jesus falou, não se assente na roda dos escarnecedores. Porque se você estiver, tem ambientes que basta que você esteja, não precisa que você esteja escarnecendo. Sabe o que é escarnecer? Você que é mais novo, ou talvez não entenda esse termo da Bíblia, é zombar, é falar mal de outras pessoas. Então esse tipo de ambiente, não precisa às vezes você nem falar nada. Tem ambientes quando alguém está falando mal de um líder, ou falando mal de qualquer pessoa, porque você não foi chamado para ser um servo de Deus e falar mal de alguém. Você foi chamado para ser boca de Deus nessa terra, e Deus nunca fala nada mal a respeito de ninguém. Deus só profetiza coisas boas e declara coisas boas. Foi para isso que nós fomos chamados, amém? Mas nesses ambientes não basta que você, poxa, mas eu não falei nada, mas você estava sentado naquela roda. Quantas vezes você não, de repente alguém que você não conhecia muito bem, mas falou assim, mas ele está sempre com Luiz Teixeira, eu vejo ele sempre com Luiz Teixeira. Nesse momento, ainda que eu não conheça o Vitor, que está próximo do Luiz Teixeira, mas eu conheço o Luiz Teixeira. Se o Vitor está sempre com o Luiz Teixeira é o validador, como a gente chama quando faz o seguro, cheque calção, é o fiador do Vitor. Quantos estão entendendo? Com quem você se assenta, cuidado com quem você se assenta, cuidado no que você toca. Mas eu não comi o fruto, não interessa, se você tocou, aquilo já te contaminou, se você estava naquele ambiente, aquilo já te fez adoecer. Tem na carta lá de Apocalipse, tenho contra ti que toleras Jezabel. Quantos já leram isso na Bíblia? Olha o que Jesus diz, tenho contra ti que toleras.
Sabe o que é tolerar? É estar sentado na roda, é estar no mesmo ambiente. Tem situações e circunstâncias que, quando acontecem, você tem que simplesmente levantar e se retirar daquele lugar. Eu não vou aceitar, eu não vou ser conivente, eu não vou ser cúmplice desse tipo de atitude, desse tipo de conversa, desse tipo de ambiente. Você levanta e vai embora, porque você não tolera. Aquele povo, aquela igreja não estava tendo atitudes de Jezabel, ela estava simplesmente tolerando o pecado. Aquela igreja não estava pecando, ela estava sendo tolerante com o pecado, e foi isso que Jesus declarou na carta em Apocalipse: tenho contra ti que toleras o espírito de Jezabel. Quantos estão entendendo? Diga amém. Não toquem nele. E Jesus disse, certamente, aliás, a serpente disse, certamente não morrerão. Olha o que o diabo faz. O diabo aqui não brincou, tirou uma vírgula, tirou uma palavra. Ele inverteu a equação, porque Deus disse, se vocês comerem, certamente vocês morrerão. E o diabo, certamente vocês não morrerão. Foi o que o diabo disse. E a serpente disse algo mais: se vocês comerem, vocês serão como Deus. Em algumas versões essa palavra no hebraico pode significar serão como deuses, D minúsculo. Seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Eu acho que foi aqui que ele pegou Eva. Repare, ele disse, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. E o que aconteceu com Adão e Eva? Foram expulsos do... Você sabe quem quis ser como Deus e foi expulso do céu? Reparou a proposta que Lúcifer fez para Eva? Se você comer, você vai ser como Deus. Quando o que entrou no coração de Lúcifer foi soberba, porque ele achou que ele podia ser como Deus. Ele não adulterou, ele não ficou bêbado, ele não cheirou cocaína. O que entrou no coração dele foi soberba, ele quis ser igual a Deus, e por isso foi expulso do paraíso. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Se em algum momento passar no teu coração que você tem condição de se tornar igual a Deus, e deixa eu te dizer outra coisa, lembra que eu falei de detalhes, né? Lá no início de Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, a Bíblia diz que Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. E ainda assim, Eva caiu nessa proposta, ela não se deu por satisfeita de ter sido criada à imagem e semelhança de Deus. Ela queria ser igual a Deus. E foi expulsa do jardim. Foram expulsos do jardim. Por quê? Porque a voz que você obedece é a voz que te governa. A voz que você dá ouvidos é a voz que te governa. Cuidado com a voz que você obedece. Cuidado com as vozes às quais você tem dado ouvidos, porque a voz que você obedece é a voz que te governa. Olha onde Adão e Eva estavam. No Éden, no jardim do Éden. O Éden, se você pegar a palavra no hebraico, era uma planície. Então assim, vamos supor que Éden, era o Rio de Janeiro. O jardim do Éden era aqui o bairro do Irajá. E no meio do jardim, tinham essas duas árvores. Deus colocou eles ali. Deus colocou árvore, todo tipo de árvore, todo tipo de fruto. Que eles podiam comer e se alimentar sem trabalhar. Deus criou eles imagem e semelhança. E ainda assim, eles deram ouvido à voz de Satanás. A voz de Lúcifer, a voz da serpente. Quero continuar lendo com você Gênesis capítulo 3, versículo 6 em diante. Diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim.
Então, depois da sugestão da serpente, aí Eva começa a contemplar o fruto, e a Bíblia diz que ela viu que era agradável aos olhos, parecia boa ao paladar, e além disso ia trazer discernimento, ia trazer o conhecimento do bem e do mal para eles. Então ela decidiu consumar o pecado. Sabe o que isso nos ensina? A embalagem do pecado é sempre bonita, ela é sempre agradável, sempre parece apetitosa ao paladar. O problema é que aquele fruto, Deus tinha dito, se você comer desse fruto, certamente morrerão. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A embalagem é bonita, o pecado é atraente. Eu lembro, uma das primeiras aulas, o pastor Anderson vai lembrar disso, estava lá nas primeiras aulas, antes mesmo da tia Silvia e da Rosângela, que, olha que curioso, tia Silvia e tia Rosângela eram as duas líderes de adolescentes. Os dois mais terríveis da classe eram pastor Anderson e pastor Tiago. E pastor Anderson casou com a filha da tia Silvia e o pastor Tiago casou com a filha da tia Rosângela, que é a mãe da Letícia, minha esposa. Você vê como é que Deus faz as coisas? Fiz essa piada e esqueci o que eu ia falar. Pastor Newton, na classe, com a gente falava, olha, vou falar para vocês, o pecado é gostoso. Eu não vou mentir para vocês não, adolescente, ele falava, o pecado é muito gostoso. O problema é o final dele, que é amargo e pode levar à morte. Já comeu alguma coisa que quando você come, fala, gostoso, no final, caramba, que amargo. Quem já teve experiência comendo alguma coisa assim? O final do pecado é amargo. Porque se o diabo fizesse uma embalagem feia para o pecado, que não fosse atraente, que não fosse, aparecesse apetitoso, Eva não ia pegar aquela fruta, né? Então, aprenda que a embalagem do pecado é sempre bonita e atraente. O problema é que o pecado, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E aí a Bíblia diz que eles juntaram folhas para cobrir a sua nudez. Primeira coisa que vai acontecer quando você pecar, é você vai querer esconder o seu pecado. Você se sente envergonhado, você quer esconder o seu pecado. Aí a Bíblia diz que, ouvindo os passos do Senhor, eles se esconderam. É isso que o pecado faz, te afasta de Deus. O diabo quer que você peque para que você fique com vergonha, e com a sua vergonha você começa a fugir de Deus. Longe de Deus você continua pecando e você entra num ciclo vicioso que, quando você se dá conta, você está igual aquele filho pródigo que um dia foi embora de casa, estava comendo com os porcos. Um garoto que tinha um pai rico, tinha tudo ao seu dispor. Ele esperou estar no nível de estar comendo junto com os porcos para pensar assim, o que eu estou fazendo aqui? Meu pai é rico, meu pai tem vários servos, meu pai tem muitas riquezas, o que eu estou fazendo aqui comendo com os porcos? Quanta gente está enfiado no pecado, comendo com os porcos e se achando o máximo, achando que está abafando, achando que está arrebentando, tirando onda com todo mundo. Deixa eu te falar, o salário do pecado é a morte. E até hoje, nenhuma afirmação que esse livro aqui fez, nenhuma delas caiu por terra. Eu sei que você queria muito que a palavra se adequasse, ia ser maravilhoso se a palavra se adequasse à minha vida, só que não é a palavra que se enquadra em mim, sou eu que me enquadro na palavra. O salário do pecado é morte. Ouvindo os passos, se esconderam. E continuando, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? E ele respondeu, eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu proibi de comer? Olha o que Deus reafirma aqui. Você comeu do fruto da árvore que eu proibi de comer? Deus não disse, você comeu do fruto da árvore do meio do jardim? Deus disse, você comeu do fruto da árvore que eu proibi de comer? Gente, eu acredito que tinham centenas, talvez milhares de árvores naquele jardim. Tinha uma árvore que eles não podiam comer. Uma. Adão e Eva nesse momento parecem criança pequena.
Porque tem tanta coisa para a criança fazer. Quando a criança começa a andar, você viu essa fase? Tem tanta coisa para ela fazer, mas o que ela quer fazer? Quer botar o dedo na tomada, quer ir no fogão, quer pegar a faca na cozinha, né? Pegar um pano para passar no móvel não faz, mas esse tipo de coisa, o que não presta, o que pode matar ela, é isso que a criança vai direto. É impressionante, né? O poder que a criança tem de fazer besteira. Então, com tanta árvore no jardim, foi justamente dessa que eles não comeram. E Deus diz: vocês comeram da árvore que eu proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi. E o Senhor Deus então perguntou à mulher: o que foi que você fez? E a mulher: foi a serpente que me enganou, e eu comi. Eu quero aproveitar mais esse trecho aqui para te destrinchar mais algumas coisas. Primeiro, Deus chega no jardim perguntando: Adão, havia um lugar em que eles se encontravam todos os dias, e Deus chega no jardim perguntando: Adão, onde você está? Você acha que Deus, onisciente, onipresente, onipotente, ele não sabia onde Adão estava? É claro que ele sabia. Sabe que uma vez eu vi um pastor falando muito interessante, ele falou: olha, quem já brincou de pique-esconde? Levanta a sua mão aí, gente, para saber se não está da minha. Aleluia, todo mundo já brincou, você não tem que explicar o que é pique-esconde. O pique-esconde tem duas maneiras de brincar muito diferentes, aliás, dois objetivos muito diferentes. Quando você é criança e você é filho, e quando você é adulto e você é pai. Sabe por quê? Porque quando a gente é criança e a gente brinca de pique-esconde, qual é o nosso objetivo? Não ser encontrado, certo? Você quer que o cara fique lá 2 horas procurando e não vai te achar. Você está lá enfiado embaixo do carro e ninguém vai me achar. 2 da madrugada ele não vai me achar. Amanhã ele vai perguntar onde é que você estava. Essa é a meta. Só que quando você vê um pai brincando com um filho pequeno de pique-esconde, a alegria do pai é ser encontrado pelo filho. O pai se esconde atrás da cortina, ele sempre deixa um pé aqui aparecendo assim, ó, para ajudar a criança a encontrar. Ele vai para trás do sofá e deixa a cabeça aparecendo. Porque o que tira o sorriso do pai não é quando o filho não encontra, é quando o filho encontra ele. Quando Deus chega no jardim, a alegria dele não é não ser encontrado, a alegria de Deus é ser encontrado. Ele chega no jardim e pergunta: Adão, onde você está? Eles cometeram um pecado. Primeiro, quiseram ser igual a Deus. Segundo, desobedeceram, porque comeram do fruto que não devia. E agora estavam sentindo medo. Medo vem de Deus? Da onde veio o medo? Por que eles estavam com medo escondidos? Quem colocou medo no coração de Adão e Eva? Quando o pecado encontra uma porta na sua vida, é uma porta para entrar em vários outros pecados. Quando você decide pecar, você está assinando um termo para o diabo, dizendo que o seu corpo nessa terra está à disposição dele para manifestar as obras dele nessa terra. Que isso, Tiago? Ué, quem é o pai da mentira? Quem veio para matar, roubar e destruir? Quem destrói famílias? Quem traz vício? É o diabo. Ora, não sabeis que os vossos corpos são templos do Espírito Santo? Diz a palavra de Deus. Seu corpo deveria ser um templo do Espírito Santo. O seu corpo é algo natural para manifestar o espiritual nessa terra, seja do reino da luz ou seja do reino das trevas. Se o teu corpo é usado para manifestar pecado, meu irmão, desculpa te dizer, mas nesse momento o teu contrato de trabalho está numa pastinha no inferno. Agora, se você for chamado para manifestar as obras daquele que nos chamou, do reino da luz, o teu contrato de trabalho está numa pastinha lá no céu. É Ele quem paga o teu salário, é Ele quem contabiliza as tuas horas, é Ele quem vai entregar a tua recompensa, porque Ele é um Senhor justo e fiel. O pecado é uma porta, o diabo ele quer uma porta para entrar na sua vida, e o pecado é uma porta. Repare que eles desobedeceram e agora estão se escondendo de medo. Deus não coloca medo em ninguém. E se você abre a porta para o pecado, começam a vir vários outros na sua vida, até te destruir, porque é isso que o diabo quer. Porque ele veio para matar,
roubar e destruir. Não se engane. Pô, mas é uma oportunidade muito boa que apareceu para mim de negócio, e o negócio é meio ilegal, mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ah, pastor Tiago, mas apareceu, sabe, esse menino, ele não é cristão, mas ele, assim, ele faz muitas coisas erradas, mas ele me trata muito bem. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio para outra coisa, senão matar, roubar e destruir. A embalagem é bonita, mas o objetivo dele é matar, roubar e destruir. E aí outro ponto interessante é quando Deus mostra o erro, né? Adão, você comeu, foi a mulher, Senhor, que me deu do fruto. Eva, o que você fez? Foi a serpente, Deus. E aí Deus chegou na serpente, a serpente olhou para um lado para o outro, não tinha mais ninguém para lá culpar, aí sobrou para a serpente. Mas antes de chegar na serpente, eu quero te dizer, assuma os seus erros. Deus não está procurando pessoas perfeitas, Deus está procurando pessoas quebrantadas, pessoas que são maduras o suficiente para dizer, Senhor, eu errei, me perdoa. A gente aprende isso claramente quando você olha a vida de Saul, a vida de Davi. Saul, sabe qual foi o pecado de Saul? Ele ofereceu sacrifício, só quem podia fazer isso era sacerdote. Sabe qual foi o pecado de Davi? Ele adulterou com uma mulher casada e mandou matar o homem dela. Sabe qual foi o resultado dos dois? Saul, a sua linhagem foi extinta do reino de Deus. Ele perdeu o reinado e toda a sua descendência foi extinta da história do povo de Deus. E Davi? Foi o maior rei na história de Israel. E a Bíblia diz, chama ele de o homem segundo o coração de Deus. Como pode isso? Um adulterou, dormiu com a mulher casada e mandou matar o marido dela. E o outro ofereceu um sacrifício. Sabe o que a grande diferença entre os dois? O que eles fizeram quando o pecado foi exposto. Porque um ficou dando desculpa, Saul, mas você demorou e a guerra estava quase para começar. Ficou dando desculpa, não assumiu o seu erro. E Davi, quando teve o seu pecado exposto, se quebrantou e falou, eu errei, eu pequei, eu não sou digno da glória de Deus. Não é o tamanho do seu pecado, é o tamanho do seu quebrantamento que determina quem você é em Deus. Deus não está esperando de você a perfeição, Deus está esperando de você maturidade. Para dizer uma frase muito simples, mas muito difícil de ser dita, eu errei. É ou não é assim? No trabalho, você fez um negócio, você errou, chega o teu chefe, mas por que isso? Você não, porque o e-mail chegou atrasado, e que dificuldade que a gente tem de dizer assim, eu errei. Acontece, eu errei, me desculpa, vou ter mais atenção da próxima vez. Sabe por quê? Porque isso é manifestar a verdade. Os filhos de Deus têm que caminhar na verdade, porque o pai da mentira é o diabo. Dar desculpa, acusar outras pessoas, apontar o seu erro em outras pessoas, nada mais é do que fugir da verdade, que você errou. E o nosso pai é o pai da verdade. Quantos dizem amém? Gênesis ainda capítulo 3, versículo 22, então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e do mal, não se deve, pois, permitir que ele também coma do fruto da árvore da vida. Olha o que Deus diz nesse versículo, não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma. Por quê? Senão ele vai viver para sempre. E o salário do pecado é a morte. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Nesse versículo é a comprovação, se você estava na dúvida até aqui, é a comprovação de que no meio do jardim Deus colocou duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse para Adão e Eva, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos do conhecimento do bem e do mal. E eu te pergunto, por que eles não comeram da árvore da vida? Por que eles não comeram da árvore da vida? Porque Deus disse aqui, se eles comerem a árvore da vida agora, eles vão viver para sempre.
Se eles tivessem comido da árvore da vida, eles teriam a vida eterna. Mas eles escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal, mesmo sabendo que Deus tinha dito, Deus tinha avisado: se vocês comerem dessa árvore, certamente morrerão. Aí a gente pensa, mas que burro que eles foram, né? Tanta árvore para comer, a árvore da vida ali do ladinho, e eles comeram justo da árvore errada. Todos os dias, no meio do nosso jardim, tem 2 árvores. Todos os dias, eu e você, vamos ter que escolher de que árvore nós vamos comer. Porque ao longo do seu dia são dezenas, às vezes centenas de micromomentos em que você tem que tomar uma decisão, fazer uma escolha. O que eu vou responder? O que eu vou dizer? Eu vou ou não vou? Assino ou não assino? Digo sim ou digo não? Ao longo da sua vida, são milhares de decisões que você toma. E você tem que escolher de que árvore que você vai escolher. A árvore da vida é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega ao Pai, que é eterno e vive na eternidade, sem comer da árvore da vida para viver para sempre. A árvore da vida é Jesus. Sabe por que tinha aquela árvore no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal? Porque Deus é um pai. Deus não é um ditador ou alguém que escraviza os seus filhos. Deus é um pai. Todo dia, Deus criou o homem e a mulher, Deus colocou eles no jardim do Éden, Deus providenciou tudo o que eles precisavam, colocou eles no jardim, mas Ele deixou uma árvore. Sabe o que dizia aquela árvore? O dia que vocês quiserem ir embora, é só comer daquela árvore. Vocês não são obrigados a ficar aqui. Sempre haverá uma oportunidade de escolha. Sempre tem uma escolha. Às vezes o diabo vai dizer essa mentira: mas você não teve escolha. Não tinha o que ser feito. Por isso que você, felizmente, teve que fazer isso. Às vezes uma coisa errada. Sempre vai ter uma escolha. Porque mesmo no jardim, Deus deu uma escolha para eles. Deus deixou aquela árvore. Deus não colocou eles no jardim trancados, escravizados, presos para ficar lá para sempre. Era uma opção. Deus trabalha assim, o diabo não trabalha assim. O diabo, o objetivo do pecado é te escravizar, é colocar grilhões nos seus pés. E para você sair, só com a ajuda de Deus. Só pelo sangue de Jesus. Mas se você quiser sair por aquela porta, a hora que você quiser ir embora do reino de Deus, da casa de Deus, você é livre. Sabe por quê? Porque Deus não nos chamou para ser escravos, Deus nos chamou para ser livres. Qual o sentido de nos chamar para ser livres e nos escravizar em algum lugar? Deus deixou aquela árvore ali porque todos os dias eles tinham que tomar uma decisão, se eles queriam continuar no jardim ou se eles queriam ir embora. Deus é um pai. Ele te fez livre e Ele te deu o direito de escolha. Quantos dizem amém? Aí eu estava estudando essa mensagem. E aí, o Senhor me levou em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 14 e 15. Que diz assim: então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre os rebanhos domésticos e entre os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará, o pó comerá todos os dias da sua vida, porém inimizade, olha o que Deus diz aqui, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que Deus estava dizendo aqui? Aqui, em Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15, você encontra a primeira profecia da Bíblia.
A primeira profecia foi declarada pelo próprio Deus. Porém, inimizade entre você e a mulher. Sabe quem é a mulher? A igreja, a noiva. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. E deixa eu te dizer essa parte aqui que é incrível. Sabe o que a palavra em hebraico descendência aqui significa? Semente ou sêmen. De onde sai o espermatozoide do homem para se unir à mulher e gerar uma nova vida. Deus disse, porém, inimizade entre a tua semente, falando para a serpente, para Lúcifer, entre a tua semente e a semente da mulher. A mesma palavra no hebraico significa, e o sêmen da mulher. A mulher tem sêmen? Não. Entre a tua descendência e a descendência dela, a mesma palavra, ou seja, a descendência da mulher, que vai ser originária de uma semente da mulher. Qual foi a mulher que gerou um homem sem espermatozoide do homem? Quem foi essa mulher? Que gerou quem? Jesus. Porém, inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher, a inimizade entre você e Jesus. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Ele foi ferido pelas nossas pisaduras, ele foi ferido pelos nossos pecados, ferido, não morto. Só que lá em Apocalipse diz que, naquele grande dia, a serpente será esmagada, a cabeça da serpente será esmagada. Por quem? Jesus. A primeira profecia bíblica, o próprio Deus libera aqui. Antes de colocar o homem no jardim, Deus já tinha criado as árvores e os frutos. Antes do homem pecar, já existia a árvore da vida. Antes da necessidade, Deus já havia criado a provisão. Antes do homem pisar no jardim e ter fome, já tinha árvore e fruto. Deus tem um plano para você. A gente fala muito essa frase, né? Deus tem um plano para você. Só que isso não é um jargão cristão. Isso é uma verdade bíblica, porque Deus sempre tem um plano. Se você está aqui hoje, era plano de Deus. Não importa que eles tenham tocado naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Na hora que eles tocaram naquela árvore, o diabo pensou, pronto, estraguei tudo. Na mesma hora, Deus escreveu um plano da salvação. Deus sempre tem um plano para a humanidade. Deus sempre tem um plano para você. Nada foge do controle das mãos de Deus, nada foge do governo de Deus. A voz que você escuta é a voz que te governa. Ouça a voz de Deus. Tiago, mas eu fiz besteira, eu estraguei tudo. Deus sempre tem um plano. Tiago, eu não sei nem por onde começar. Deus sempre tem um plano. Tiago, eu preciso de um recomeço espiritual. Deus sempre tem um plano. Tiago, eu quero voltar para o jardim. Deus sempre tem um plano. O Éden não era só um jardim. O Éden era Deus presente todos os dias. Sabe onde é o Éden? Do lado de fora também tinha árvore. Do lado de fora também tinha fruto. O Éden era Deus presente todos os dias. O paraíso não é plantinha, florzinha, fruto. Sabe onde é o paraíso? Onde Deus está. Se coloque de pé no seu lugar. O paraíso é onde Deus está. Todos os dias você vai ter que tomar uma decisão de que árvore você vai comer. Todos os dias. Todos os dias. Não importa quantos anos você tenha com Deus, todos os dias você vai ter que fazer uma escolha. Todos os dias. Todos os dias terão vozes falando na sua cabeça, a voz de Deus e outras vozes. Todos os dias você vai ter que escolher uma voz para obedecer. E eu espero que você escolha a vida. A árvore da vida estava ali no meio do jardim deles. E eles escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E começasse a refletir de que árvore você tem se alimentado. Quais têm sido as suas escolhas? Você conhece a palavra. Se você entrou aqui nessa noite e ouviu pela primeira vez, a partir desse momento você já conhece a palavra. De que árvore que você vai comer? Nessa noite, talvez Deus tenha falado ao seu coração, tenha te mostrado que em algumas áreas da sua vida, você tem escolhido o fruto errado. Em algumas áreas ocultas da sua vida, que talvez poucas pessoas saibam, você ainda tem escolhido o fruto errado. Mas nessa noite, Deus abre os teus olhos para a palavra dele, para te dizer que a árvore da vida sempre esteve ao teu alcance. Que você não tinha saída, que você não teve escolha, que é muito difícil para você. Você entendeu nessa noite que são apenas mentiras do diabo para te afastar do Éden, do paraíso, que é onde Deus está. E nessa noite é a noite de você fazer a sua oração para Ele, de você dizer: Senhor, eu quero voltar para o teu jardim. Senhor, eu quero voltar para o teu jardim, eu quero voltar para a viração do dia, onde a tua presença se manifesta na minha vida todos os dias. Senhor, eu quero voltar para aquele lugar onde não há vergonha, onde eu não me envergonho de estar na tua presença, onde o pecado não me envergonha, onde eu não quero cobrir as minhas falhas. Senhor, eu quero voltar para esse lugar onde eu posso te ver face a face, onde eu posso ouvir a tua voz. Eu quero voltar para esse lugar, Senhor. O Senhor te chama para voltar nessa noite, para voltar para esse lugar. Enquanto você está aí orando ao Senhor, você que já entregou a sua vida a Ele, eu sei que essa palavra também fala contigo, mas eu quero falar com você que entrou aqui nessa noite convidado. Talvez você esteja aqui a primeira, segunda, terceira vez, você continua com seus olhos fechados, continua em oração, continua falando com Deus. Mas eu quero falar com você que entrou aqui nessa noite e eu sei que essa palavra tocou o seu coração, não pelo que eu disse, mas porque o Espírito Santo de Deus, que sempre tem um plano, o Deus que escreve um plano para todas as coisas, trouxe você aqui nessa noite para te dizer: eu não esqueci de você e eu ainda tenho um plano a teu respeito. E esse Deus te pergunta: você quer comer da árvore da vida? No meio do jardim eu coloquei a árvore da vida. Você ainda quer comer da árvore da vida? O Senhor te pergunta nessa noite. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, se você um dia já entregou a sua vida para Jesus, mas por algum motivo você saiu do jardim, por algum motivo você saiu da presença dEle, por algum motivo você saiu da casa de Deus, nessa noite Deus te chama para voltar. Se você nessa noite quer dizer: Deus, eu quero comer da árvore da vida, Deus, eu quero voltar para o jardim, Deus, eu quero voltar a caminhar em cima da tua palavra, que é viva, verdadeira, eficaz e não falha. Eu queria que do seu lugar você levantasse a sua mão para os céus, levantasse a sua mão para Deus, dizendo para Ele: Senhor, eu quero comer da árvore da vida, eu quero comer da árvore da vida. Seu sinal para Deus é levantar a sua mão, para que Deus saiba que nessa noite você decidiu voltar para o jardim, você decidiu comer da árvore da vida, a vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você aí do seu lugar quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer se reconciliar com Jesus nessa noite, levante a sua mão, eu quero orar com você. Enquanto isso, eu quero orar com toda a igreja. Você coloque a mão no seu coração.
Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, queremos permanecer no teu jardim. Queremos escolher da árvore certa. Queremos a tua presença. O nosso paraíso é onde está a sua presença. Queremos desfrutar da vida eterna. Nos ensina, pela tua palavra, a fazer as escolhas corretas, para que jamais saiamos do teu jardim. Senhor Jesus, nessa noite, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, para te ver e para ouvir a tua voz. E não somente ouvir, mas obedecer a tua voz para a minha vida. Senhor Jesus, nessa noite, eu coloco a minha vida dentro dos teus planos para a minha história, para que eu viva tudo aquilo que o Senhor sonhou ao meu respeito. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Pai, e o Senhor não nos obriga a nada. O Senhor não nos chamou para sermos escravos. O Senhor nos fez livres, e mesmo livres, nós escolhemos permanecer no teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Dê ao Senhor uma salva de palmas. Aquele que vive e reina pelo século dos séculos. Aleluia.